Na criação de ovinos, a fase de parição exige cuidado redobrado quando o clima esfria. Planejar os nascimentos fora dessa época ou providenciar algumas adequações em estruturas pode evitar boa parte dos problemas e reduzir a mortalidade. O Cairo Rodrigues conversa agora com o Raul Mascarenhas, da Embrapa Pecuária Sudeste. Bom dia. Bom dia, Márcia, é isso mesmo. Agora vamos conversar aqui com o médico veterinário Raul, que conversa com a gente lá direto de São Carlos, ali no interior de São Paulo. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. Bom dia, amigos do Noticiário Tortuga. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui, Raul. E hoje para a gente falar aí sobre a criação e nutrição de ovinos, né? A gente está entrando agora no inverno, uma época em que muitas regiões do Brasil tem um frio aí bem forte, né? Um frio considerável e aqueles produtores que têm aí a criação de ovinos dentro da sua propriedade, quais os pontos que eles precisam ficar atentos para manter aí uma boa produção, manter o bem-estar desses animais e principalmente a nutrição durante o frio? Primeiramente, né, Cairo, o frio ele não foi feito para o neonato dos pequenos ruminantes, né? Tanto os cordeiros como os cabritos. Então, o produtor ele deve estar bem atento para que os animais não venham a nascer nessa época. Você pode até ter cordeiros nessa época, cordeiros mais velhos, mas não nascendo. Ele tem que estar atento para que a estação de parição, né, que vai iniciar 150 dias depois da estação de monta, porque é o período de gestação, que o cordeiro ele não venha a nascer nessa época fria do ano. E com respeito à nutrição? A fêmea ela só requer uma nutrição melhor, né? Ou seja, com o uso de concentrados na estação de monta no início, que é aquela técnica de flushing, né? Que a gente faz para ter mais cordeiros, e depois é somente no final da gestação, mais precisamente nos 50 últimos dias de gestação, para evitar o problema de toxemia da prenhez. Então, a gente trabalhando uma nutrição da fêmea de forma adequada, de modo que ela não venha a parir nem muito gorda e nem muito magra, nós estaremos pensando nesse cordeiro. Isso impacta tanto no tamanho do cordeiro ao nascimento, como na qualidade do leite que esse cordeiro irá receber. É importante também o produtor ficar atento às instalações aí onde esses animais eles estão ali na propriedade? Como o clima está muito mudado, às vezes até mesmo no verão você tem aquelas semanas de frente fria muito intensa, né? Então, é importante que o cordeiro recém-nascido ele tenha pelo menos estruturas que venham a barrar o vento, né? O vento que é um dos principais fatores que irá afetar a saúde dele. Um cordeiro ele é um animal muito pequeno. Então, você tem lá o santinês nascendo, se tudo for certinho na nutrição da fêmea, né? Ele vai estar nascendo em torno de 3,5 kg. Mas, independente desse peso aí, você tem reservas de glicose que são muito pequenas para esses animais. E se a gente pensar que a temperatura média corporal dele é de 39,5 graus, isso quer dizer que eles demandam bastante nutriente energético para conseguir manter essa temperatura corporal. Então, se você coloca um cordeiro nascendo no frio, para ele tentar manter a temperatura corporal dele, ele queima e gasta essa reserva energética muito rápida, o que faz com que ele entre em hipoglicemia, né? Isso inibe até mesmo o cordeiro de ir mamar. Por isso que é importante, então, o produtor fazer ali, realizar a pesagem e a identificação desses animais recém-nascidos, né? A pesagem do cordeiro é uma informação zootécnica muito importante. Ele vai correlacionar o peso médio dos cordeiros à taxa de mortalidade que ele vai obter, né? E também o quanto que ele investiu na nutrição da fêmea. Ele vai ver que suplementando a fêmea nos últimos 50 dias, né? Ele vai ter cordeiros com maior peso ao nascimento e menores taxas de mortalidade. E o produtor, ele precisa estar atento também a uma alimentação diferenciada aí para esses recém-nascidos? Tem uma técnica, né, que é muito conhecido, principalmente do bovinocultor, né, que é o creep feed. Aí um cordeiro ele pode estar comendo uma ração até com 18 ou 20% de proteína bruta, né, porque eles respondem bem à proteína da ração. Na prática, o criador de ovino, o que é que ele vai fazer? Quando o primeiro cordeiro completar 7 dias de vida, ele já começa a ofertar o creep feed para todos, né? Então vai ter aquele cordeiro com 2, 3 dias que vai estar entrando no creep. Ele vai ver os cordeiros mais velhos
se alimentando, então ele já começa a fazer a prática, né? E o Creep Feed ele tem diversas vantagens, né? Não é somente o custo da ração e o peso que o produtor ele vai ter a mais na desmama, né? Além de ganhar mais peso, ele vai ter um sistema imunológico mais forte. Isso vai proteger ele contra doenças infecciosas como a pneumonia. O animal que ele está sendo suplementado, ele desgasta menos a fêmea. A fêmea desgastando menos, né, na lactação, ela consegue repor o score corporal dela e ela consegue entrar mais cedo numa estação de monta. Raul, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você. Um bom dia e eu fico à disposição quando vocês precisarem.